Bom dia, Alcione. Bom dia. João Vitor, tá fazendo relatório, alguma coisa? Quer que Vitor Hugo. faz? Vitor Hugo. Pior que já é a Normal. segunda vez que eu te chamo de João Vitor, né? Você Eu achei que vê. você estava falando do João, porque o João tá participando Não, também. eu tava te Não? chamando, Vitor Hugo. Eu tô com problema. Gente, se eu chamar vocês trocado, vocês não ligam não, tá? Porque aqui meu mexe com a cabeça das pessoas e a Não, gente que teria isso. eu já era meio atrapalhada. Agora então, Não, é minha... normal, muita gente confunde. mas Então, eu não sei porque eu também não tenho conseguido participar com frequência. Talvez a Alcione e a Marinês saibam se o Adolfo está fazendo relatório. Olha, eu acho que não, porque assim, a gente não lê relatório nas reuniões, a gente já começa lendo o artigo, né? Então, acho que não está fazendo. Não, sabe que eu não perguntei, mas a gente não lê não, né, Alcione? Bom dia. Bom dia, não, nós não estamos lendo, não. Ué, se vocês não se importarem, eu vou tentar fazer um pra gente mandar para Adolfo, tá? Perfeito, perfeito. Mas não garanto assim. Talvez eu escreva lá Kardec, eu escreva Mesmer, que nem eu fiz com o João, o Vitor Hugo, o João Vitor, mas vou seguindo assim, tá bom? Não, vai dar certo. Beleza, então, acho que vai ser bom. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu, só antes de avisar vocês, eu vou precisar sair pelo menos uns 5 minutinhos antes, que hoje eu fiquei de participar com o pessoal lá da Rádio Defran, e aí tem que entrar um pouquinho antes para eles começarem lá o estudo. Aí, como o estudo começa às 10, mas aí bem no finalzinho mesmo, aí eu só aviso antes também. Enfim, então vamos começar. Pode fazer a leitura para nós. E outra, o tamanho tá bom? Vocês querem que aumente? Tá bom. Tá bom? Quer que eu leia? Pode ser, Marinês, por favor. Então vamos lá. Médiuns curadores. Um oficial de caçadores, espírita de longa data e um dos numerosos exemplos de reformas morais que o espiritismo pode operar, transmitiu-nos os seguintes detalhes. Caro mestre, aproveitamos as longas horas de inverno para nos entregarmos com ardor ao desenvolvimento de nossas faculdades mediúnicas. A tríade do quarto caçadores, sempre unido, sempre vivo, inspira-se em seus deveres e ensaia novos esforços. Sem dúvida, desejais conhecer o objeto de nossos trabalhos, a fim de saber se o campo que cultivamos não é estéril. Podereis julgá-lo pelos detalhes seguintes. Desde alguns meses, nossos trabalhos têm como meta o estudo dos fluidos. Esse estudo desenvolveu em nós a mediunidade curadora. Assim, agora aplicamos com sucesso. Há alguns dias, uma simples emissão fluídica de 5 minutos com minha mão foi suficiente para tirar uma nevralgia violenta. Pode ler o próximo parágrafo também, por favor. Ok. Há 20 anos, a senhora P estava afetada por uma hiperestesia aguda ou exagerada sensibilidade da pele, moléstia que a retinha no quarto há 15 anos. Mora numa pequena cidade vizinha e, tendo ouvido falar de nosso grupo espírita, veio buscar alívio junto de nós. Partiu ao cabo de 35 dias completamente curada. Durante esse tempo, recebeu diariamente 1/4 de hora de emissão fluídica, com o concurso de nossos guias espirituais. Olha que interessante, né? A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei muito intrigado. Porque no período de Kardec, isso era muito estudado e desenvolvido. Toda a questão da própria mediunidade, mas também do magnetismo, que era muito divulgado no período, as pessoas conheciam e se debruçavam nesses estudos. Algo que parece muito raro quando a gente fala nos dias de hoje, né? Quando se fala, por exemplo, de mediunidade curadora, a gente pensa em um ou outro indivíduo que ficou responsável pela cura de diversas pessoas. Por exemplo, a gente pensa no João Verbel, né? Que é muito conhecido aqui em Franca. A gente pensa, de certa maneira, até no próprio Chico Xavier, em algum momento. Mas eu sinto que isso acabou se concentrando muito em algumas individualidades, quando não necessariamente precisava ser assim. Porque a gente está lendo agora, acabamos de ler, né, perante os nossos olhos, um exemplo de um grupo espírita
que através do estudo e da dedicação conseguiram desenvolver a mediunidade curadora. Olha que interessante. Então, um grupo de pessoas comuns, né, não são pessoas igual, da forma que eu estou falando, personalidades únicas e exclusivas que conseguem desenvolver a mediunidade curadora e ficam, então, responsáveis por tratar diversas pessoas de todas as regiões e etc. Não, esses grupos eles vão se desenvolvendo em diversos lugares, porque isso é uma possibilidade de acontecer. Não é algo único e exclusivo. Mas para isso é necessário estudo e dedicação, né? Como o próprio indivíduo aqui, né? O caçador espírita, ele está dizendo, né? E o próprio Kardec ele coloca, né? Que esse caçador espírita é um exemplo da reforma moral que o espiritismo se propõe a fazer, porque ele transformou-se moralmente. Olha que interessante. Então, eu acho que talvez algo que tenha escapado muito de nós é principalmente esse aspecto dos detalhes técnicos, né? Porque quando a gente vai falar de mediunidade curadora, quando a gente vai falar da própria mediunidade, a gente está trabalhando não aspectos morais e filosóficos, mas aspectos técnicos do espiritismo. Esses aspectos eles exigem um pouco mais de atenção, de dedicação, para a gente entender as minúcias deles, para entendermos como eles funcionam. Então, falar de mediunidade não é a mesma coisa de falar, por exemplo, sobre amor, porque são duas coisas diferentes. O amor é um aspecto moral, filosófico, que a gente às vezes fala com mais facilidade, apesar da dificuldade intrínseca ao assunto amor. Mas a mediunidade é um assunto técnico, né? Então tem que se entender o que é a mediunidade, como ela funciona, como ela se desenvolve nos indivíduos, como estudá-la para controlá-la, e etc, etc, etc. Então, acho que é interessante a gente ver aqui essa diferença que existe do período de Kardec, porque esse grupo não era exclusivo, né? Não era um único grupo que conseguiu esse feito de desenvolver a mediunidade curadora, ou então que conseguiu se desenvolver a ponto de auxiliar as pessoas com esse auxílio do passe magnético, que tinha o concurso dos bons espíritos. Não, eram exemplos normais, usuais do período de Kardec, porque as pessoas se debruçavam nesses estudos. Então, elas se dedicavam e entendiam que a mediunidade curadora ela podia também ser desenvolvida, como aqui a gente tem esse exemplo de um grupo que conseguiu desenvolvê-la. Eu acho que chama bastante a minha atenção esse contraponto com o que temos hoje nos dias atuais, essa ausência, né? São poucos os grupos que cultivam esse tipo de trabalho mediúnico, tanto com o passe como também com a mediunidade. Então, em quantos lugares, né, eu acho que o Luz e Amor é um dos que a gente pode até citar, inclusive, que consegue desenvolver esse trabalho do passe, né? Então, esse passe é frequente. Todos os dias o indivíduo ia até o centro para que se fosse aplicado o passe magnético de 10, 15 minutos nele e isso auxiliar na cura de alguma doença que ele possuía, até então incurável. Então, esse tipo de trabalho magnético, porque o magnetismo ele serve exatamente para isso, como claramente o concurso dos bons espíritos, é algo que a gente deixou muito de lado, deixou de escanteio, né? Então, são pouquíssimos os centros, a gente pode contar nos dedos da mão os centros que fazem esse tipo de trabalho, né? Porque normalmente é só o trabalho mediúnico, aquele trabalho de comunicação espontânea, então o espírito vem e se comunica, e essas partes mais específicas e tão essenciais para o espiritismo, elas ficaram para escanteio, que é, de certa maneira, muito triste, né? Deixa a Bianca falar, que ela tinha levantado a mão, fica à vontade, Bianca. Não, João Vitor. Vitor Hugo, eu não sei porque eu tô com o João Vitor na cabeça. Tranquilo. O que eu queria falar eu concordo com você. Assim, acho que é perfeito o que você falou. Só vou fazer algumas considerações do porquê eu acho que a gente perdeu esse aspecto desse desenvolvimento. Eu vou falar assim, que eu, sendo médico, participando de grupo mediúnico, eu vejo, incluo também nessa, às vezes a gente fica tão com uma falta de comprometimento com o próprio grupo. Por exemplo, no dia da reunião mediúnica, já que é uma reunião para auxiliar e tudo mais, com as, assim, vou falar, com as tarefas do dia a dia e tudo mais, tem dias que você não se prepara adequadamente. Então, assim, eu imagino que para você desenvolver a mediunidade curadora, você tem que estar com uma fluidificação, assim, uma estrutura fluídica muito mais equilibrada do que para uma reunião mediúnica simples, digamos assim. Então, assim, eu atribuo isso em parte a nós, né? Médiums e tudo mais. E não sei se o pessoal concorda. E em outro aspecto também, a gente tem, além do desenvolvimento da medicina, a gente tem muitas questões que eu entendo na atualidade
que são doenças que demandam o desenvolvimento da pessoa. A gente tem visto muitas doenças psíquicas, emocionais, né? Que talvez não seja interessante também, do ponto de vista da nossa evolução, que seja possível essa amplitude de grupos de mediunidade curadora. Isso aqui eu estou chutando, que talvez, não que seja errado ou ruim, mas talvez na época fosse mais necessário, e agora esses casos sejam mais pontuais, justamente para não criar, digamos assim, uma muleta. Porque muito assim, a gente sabe que tem o merecimento e tudo mais, mas se a gente tivesse assim, à disposição inúmeros grupos, quanta gente não acha que é só colocar, por exemplo, o nome na vibração do centro e não fazer mais nada que vai resolver a vida? Talvez isso estimularia a nossa preguiça. Não sei o que o pessoal acha, mas eu acho que pode ser alguns pontos a se considerar. Pode falar, né, Maria Inês? Uai, então, eu vou pegar o gancho da Bianca, né? Porque eu acho que é mais ou menos por aí, sim. Eu acho que naquela época a medicina não era desenvolvida de jeito nenhum, gente. A coisa era bem complicada, né? Então, o pessoal buscava, assim, essas curas mais, né? Eu acredito. Hoje a medicina está bem mais evoluída, e então eu acredito que isso também interfere. As pessoas buscam muito pouco, né, a cura através, né, como a gente vê, né, oração, tudo, passe. E eu acho que também as pessoas se perderam muito na questão da fé, né? Então a vida hoje é muito atribulada, muito corrida, não sei o quê, e acho que a gente acaba deixando a desejar nesse quesito, coloca pouco tempo, né? A gente se dedica pouco, eu acho. A gente precisaria dedicar mais. Por exemplo, quando nas minhas consultas, né, em particular, eu falo para todo mundo que a gente tem que rezar, eu falo todo dia isso, né? Que a gente precisa rezar, precisa exercitar a fé e a gratidão. Os pacientes, eles falam, nossa, como? Um médico falando isso, né? Então, todo mundo se admira. Então, hoje, as pessoas perderam muito isso, né? Uma consulta médica não se fala em Deus, não se fala em oração. Então, é muito técnico, né? Então, talvez por isso, mas eu reforço isso e os pacientes, eles ficam, infelizmente, né, admirados. Falam, nossa, nunca vi um médico falar isso, né? Então, acho que é mais ou menos, esse é meu ponto de vista. Pode falar, Bianca. Lógico, eu sempre atrapalho as reuniões, né? Se eu venho é para falar. Ô, Marianise, eu vou continuar no seu gancho, porque a gente vê muito também, assim, a gente está vivendo um momento de muita questão com fake news, com pseudociências e tudo mais. E aí, o que eu vejo? A homeopatia, o pessoal acaba jogando nesse lado, porque ela vê o ser humano como um ser integral, não é? Assim, do pouco que eu Isso. sei, ela trata o ser humano como completo. E aí, pelo fato dela não utilizar aquela racionalidade estritamente cartesiana de tipo assim, aqueles estudos duplo cego que fala, acho que é isso, né? É isso. Porque justamente não tem como você tratar só o orgânico, você não tem como fazer um estudo desse nível se cada ser humano tem a sua individualidade e a raiz de uma doença, para mim pode ser uma coisa, para outro pode ter a mesma doença e ser outra raiz. Você concorda? Perfeito, perfeito, 100%. Cada Então, um tem o seu modo, né, de isso. desenvolver um problema. É E isso aí, aí. a gente tá, que nem você falou, nessa questão da praticidade, de tudo muito, assim, aquela busca pelo lucro, pela otimização dos processos, pela racionalidade estrita, eu acho que a gente perdeu isso. Aliás, tem um livro muito interessante, depois se alguém quiser ler, o Vitor Hugo está fazendo depois filosofia, eu posso até passar para ele, sobre a gente perder esse negócio do misticismo do mundo para o pensamento racional. E não que isso seja algo ruim,
mas isso aconteceu. Só que a gente talvez tenha que entrar num equilíbrio que a racionalidade tem que entender que tem coisas que fogem ao nosso conhecimento. E a racionalidade pura não aceita isso, no meu ver. Não sei, ficou bem explicado, gente? Não que eu duvide da capacidade de vocês entender, mas da minha de falar. Não, ficou perfeito, Bianca. Eu concordo 100%. Então, Sim, não, isso é muito interessante, né? O próprio aspecto científico é exatamente isso, né? A ciência, em todos os momentos, ela tem que estar aberta para o desconhecido. Ela jamais pode pensar, apesar de em alguns momentos os cientistas assim pensarem, que tudo conhecem, né? Porque existe sempre o desconhecido a ser conhecido, exatamente pela razão que até então era incapaz de conhecer isso. O aspecto fundamental da ciência é esse, né? Essa abertura para o novo, o que muitas vezes não acontece, né? A gente vê, por exemplo, no espiritismo, né? Então, no período, foram poucos que se abriram para os novos fenômenos, né? Exatamente por preconceito, então, prepotência, enfim. Mas achei interessante o que vocês comentaram, são visões interessantes, né? E, enfim, atualmente eu acho que a gente pode ficar mais na divagação sobre o porquê, né? Esse tipo de estudo não se dá da mesma maneira. Eu penso que, infelizmente, a gente se afastou muito de coisas tão essenciais assim. E talvez, num futuro, com uma volta a esses estudos, a uma dedicação maior a entendê-los, né? Como a Bianca disse, isso se dá muito por nossas faltas também. Então, a gente não se dedica tanto ou não se detém tanto quanto um grupo como esse, né? Então, a gente vê aqui na descrição o que eles próprios dizem, né? Era muita dedicação que eles tinham nesse estudo, no trabalho dessa mediunidade. Então, tinha claramente mérito por parte deles nesse esforço. Então, assim, não é do dia para a noite, não é com pouca vontade que se faz um grupo de mediunidade curadora tão dedicado como esse, né? É necessário muita vontade e etc. E estudo, claramente. Mas é interessante esse tipo de tema, né? A gente vê mesmo discussão do porquê alguns outros pontos eles ficaram distanciados de nós, como a evocação, por exemplo. Mas é algo interessantíssimo de se pensar. Acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Pode eu falar, quero, Bianca. gente. Tudo que eu fiquei sem falar quase um ano, agora eu vou falar hoje. Fica à vontade. Vocês me aguardem. Não só isso, mas eu também agora eu vou levantar outro ponto. A questão, assim, e não que isso seja errado. Às vezes, de tipo assim, os centros hoje em dia talvez se voltam muito para a reforma íntima. E ok, isso é ótimo, perfeito. Temos que fazer. Mas são poucos, inclusive o Vitor Hugo falou agora no começo, eu em Franca demorei 10 anos para achar um centro que eu me encontrasse. Justamente porque a gente não tem centros que focam no estudo. No estudo, e é um estudo assim, querendo ou não, difícil. Faz quanto tempo que a gente está estudando? Só que eu tô no grupo, já vai fazer acho que 6 anos. Não, 5 anos, tô desde 2017. E ainda assim, todo dia, toda reunião, todo texto que a gente lê, a gente vê um conceito que não foi entendido corretamente, que podia ter tido uma explicação melhor. E é uma questão, assim, querendo ou não, difícil para a gente ver. Então, não é todo mundo que está. Também a gente tem a falta, talvez, de um letramento científico das pessoas, nas escolas mesmo, que dificulta isso. E aí acaba sendo assim, mais fácil, não que seja fácil a reforma íntima, mas mais fácil você debater sobre o amor, que é um tema pertinente a todos, do que propriamente o científico da mediunidade. Agora eu vou parar um pouquinho. Não, acho que isso é, sem sombra de dúvidas, o que mais falta e o que mais prejudica isso que você falou, né? O objetivo fundamental do espiritismo, os próprios espíritos insistem em falar isso constantemente, de fato a transformação moral. Mas esses aspectos são essenciais também. Esses aspectos técnicos, como o entendimento da mediunidade, de outros fenômenos e de outras características do espiritismo. Por exemplo, para mim, na minha opinião, acho que o que mais falta de longe em todo o movimento espírita é a falta de entendimento do porquê o espiritismo é uma ciência. Mas para explicar o porquê o espiritismo é uma ciência, é preciso antes explicar para a pessoa que está disposta a entender isso, o que é uma ciência, o que faz uma ciência, como se desenvolve uma ciência e por que o espiritismo se enquadra como uma ciência.
Tanto é que eu Me lembro. volto naquela, das pseudociências e fake news que as pessoas ainda confundem. Exatamente, é uma confusão muito grande no entendimento da ciência e o porquê, por exemplo, hoje em dia se diz que a ciência é mais importante do que a opinião de X pessoa. Porque é preciso primeiro para as pessoas fazer a diferenciação, o porquê que a ciência tem que ser levada mais em conta do que uma opinião de alguém. Porque há uma diferença na construção desse conhecimento, não se constrói uma opinião da mesma forma que se constrói uma ciência. Existe uma metodologia, existe um critério a ser desenvolvido, etc, etc, etc. Então, primeiro, né, eu acho que isso precisa ser resgatado fundamentalmente, antes de qualquer coisa, é essa base do espiritismo que se constrói a partir da ciência. Então, o espiritismo, ele ganha força, gente, ele tem a sua sustentação e a sua fundamentação por ser científico. Né? Então, não é... Eu costumo dizer assim que não é porque Kardec disse, ele mesmo falou, não é porque eu digo, né, mas é pela construção científica do trabalho que estamos constituindo que o espiritismo ganha sua força e sua autoridade. E não porque tal espírito falou, ou porque Kardec disse, ou porque eu achei interessante esse raciocínio de Kardec, não. Porque essa construção, além de ser uma construção lógica, é uma construção científica. Então, essas bases científicas, elas são fundamentais para esse entendimento. Só que para explicar isso, a gente precisa fazer antes um trabalho de desenvolvimento da filosofia da ciência, de entender, explicar o básico, do o que é uma ciência e esses assuntos que passam batido porque as pessoas não têm convivência com esses temas. Então é difícil entender. Hoje em dia, a Bianca bem disse, né? A gente passa por um período de muitas fake news, de um trabalho anticientífico muito grande, porque a gente vê muitas coisas que são nada científicas e se tratam e se portam como se fossem, né? E é preciso também explicar para essas pessoas porque a ciência é importante, né? O que faz ela ser importante, etc. Então há toda uma discussão aí e uma apresentação que precisa ser feita de antemão para depois as pessoas se entenderem, né? Eu vejo muita confusão, principalmente nesse aspecto científico, que fortalece e fundamenta o espiritismo, no entendimento geral, assim. Então faz muita falta isso. É um trabalho de resgate que precisa ser feito por nós espíritas, que temos atualmente a capacidade de entender isso, né, e já entendemos, para explicar para aqueles que ainda não entendem, porque isso fundamenta o espiritismo, assim, a parte fundamental, porque depois disso se desenvolve todo o resto, né? Sem essa base científica, o espiritismo se torna só uma outra filosofia. Então, assim, isso é muito errado, né? Porque se é uma outra filosofia, então por que eu não opto pela do Descartes ou a do Kant e prefiro, então, a de Kardec? Né? Não é dessa maneira que funciona. Então, o espiritismo tem que ser pensado e desenvolvido dessa maneira científica, que é muito importante. Então, acho que o que você falou é essencial, né? Isso prejudica muito essa falta de entendimento mais técnico e também é muito importante, além do aspecto moral, né? Que também é muito, muito importante para nós. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode prosseguir no texto? Não? Então, vamos prosseguir, Marinês. Pode ler para nós, por favor? Uhum. Ao mesmo tempo, cuidávamos de um epilético acometido por essa terrível enfermidade há 27 anos. As crises se repetiam quase todas as noites, durante as quais sua mãe passava longas horas à sua cabeceira. Bastaram 35 dias para esta cura importante, e como aquela mãe estava feliz, levando o filho radicalmente curado. Nós nos revezávamos os três, de 8 em 8 dias. Para a emissão fluídica, ora colocávamos a mão sobre a boca do estômago do doente, ora sobre... Ai, perdi. Peraí que escapou. Eu fui clicar para baixar, mas eu coloquei no errado. Perdão. Aqui. Vamos lá. Nós nos revezávamos os três, de 8 em 8 dias. Para a emissão fluídica, ora colocávamos a mão sobre a boca do estômago do doente, ora sobre a nuca, na raiz do pescoço. Cada dia, o doente podia constatar uma melhora. Nós mesmos, após a evocação e durante o recolhimento, sentíamos o fluido exterior nos invadir, passar em nós e se nos escapar dos dedos esticados e dos braços estendidos para o corpo do paciente que tratávamos. Neste momento, oferecemos os nossos cuidados a um segundo epilético. Desta vez, a moléstia talvez seja mais rebelde, porque é hereditária. O pai deixou nos 4 filhos o germe desta afecção. Enfim,
Com a ajuda de Deus e dos espíritos bons, esperamos reduzi-la em todos eles. Caro mestre, reclamamos o socorro de vossas preces e das dos irmãos de Paris. Para nós, esse concurso será um encorajamento e um estímulo aos nossos esforços. Depois, vossos espíritos bons podem vir em nosso auxílio, tornar o tratamento mais salutar e abreviar a sua duração. Como bem podeis imaginar, só aceitamos como recompensa, e já deve ser bastante, a satisfação de ter feito nosso dever e obedecido ao impulso dos espíritos bons. O verdadeiro amor do próximo traz consigo uma alegria sem mescla e deixa em nós algo de luminoso que encanta e eleva a alma. Assim, procuramos tanto quanto nos permitem nossas imperfeições, compenetrarmos-nos dos deveres do verdadeiro espírita, que mais não são que a aplicação dos parceiros evangélicos. Aí pode parar aí. Olha que interessante, né? Eu acho, principalmente esse último parágrafo, ele chama muita atenção. Mas como, além do trabalho que eles fazem, né? Eles citam 2 casos de epilépticos que eles estavam tratando. Então, é visível, né, pelo próprio tratamento que eles faziam, a dedicação e principalmente o estudo que eles tinham, o conhecimento que eles tinham do processo. Então, eles entendiam muito bem o processo e como fazer o processo. E, obviamente, isso é o que fazia com que eles tivessem sucesso nas curas que eles se empreendiam a fazer, né? Então, assim, além disso, a gente vê claramente na própria fala, na própria escrita desse homem, a pureza de vontade que ele possuía, ele e o grupo, né? Então, eles tinham uma vontade muito pura de realizar a cura e, além disso, um desejo muito grande pelo amor, pela caridade que eles estavam praticando ali. Ele próprio coloca aqui, né, que o verdadeiro amor traz uma alegria sem mescla, né? Então, eles estavam muito satisfeitos e entendiam essa submissão e, além disso, como posso dizer, essa abnegação que eles possuíam no próprio processo de cura. Então, eles sabiam que aquilo não fazia parte deles, né? Que eles eram, de fato, meros instrumentos, porque na mediunidade curadora, não sei se todos se lembram, mas a mediunidade curadora, ela se utiliza quase nada do fluido do médium, mas principalmente dos bons espíritos. E o Kardec, inclusive, vai desenvolver isso mais pra frente aqui nesse texto. Porque a mediunidade curadora, o próprio Kardec diz, né, que é como se a gente fosse um vaso, né? E esse vaso ele tem que estar o mais puro possível para que não influencie, para que influencie o menos possível o fluido do espírito que está passando por nós. Então, assim, a gente tem que buscar essa reforma moral ao máximo, né? Por isso que a mediunidade curadora ela é um pouco mais difícil que as outras, porque ela exige um grande esforço do médium. Então, e aqui a gente vê claramente que, por eles terem conseguido, de fato, desenvolver essa mediunidade curadora, eles se dedicavam muito nessa reforma moral, nesse aspecto moral. Então, eles buscavam, de fato, essa pureza, né, no máximo que a gente consegue, é claro, mas se dedicavam, de fato, com desejo, com ardor, para que isso acontecesse, sabiam da abnegação necessária no processo, e etc. Então, eles colocam, né, que a única recompensa, e já deve ser bastante, é a satisfação de ter obedecido o dever, né, obedecido ao que os bons espíritos trouxeram até eles, etc. Então, a gente vê uma abnegação muito grande, que é uma coisa, inclusive, até rara de se ver, né. Acho que quando a gente fala de abnegação, quando a gente fala desse desejo do bem, ele costuma ser raro entre nós, né? É raro de se ver, é raro de se encontrar, até mesmo em nós, é claro. Então, assim, é muito bonito, eu particularmente me emociono bastante vendo esse tipo de comunicação, porque a gente vê uma abnegação rara nos dias atuais, e até no período de Kardec, né? Mas é muito comum a gente ver nesses primeiros espíritas muito dessa abnegação, porque eles acho que o espiritismo chegou até ele de uma maneira muito forte, principalmente por estar ali na origem e por muitos deles terem, de fato, contato próximo com Kardec, através de cartas, ou até mesmo tendo encontrado ele em algum momento, mas eles sentiram ali a construção na origem com muita força, e isso, com certeza, influenciou eles muito positivamente. E a gente deve ver a forma com que eles tratam Kardec, né? Eles tinham um carinho muito grande por Kardec, chamando ele de mestre, mas não porque ele era superior a eles, mas porque entendiam o trabalho fundamental que ele estava desenvolvendo ali. Então, entendiam ele como mestre porque, de fato, ele era o pioneiro no processo todo, né? Mas ele próprio sabia, entendia isso também.
no livro Viagem Espírita em 1862, que narra as viagens feitas por Kardec, né, ali na França, visitando grupos espíritas, etc., a gente vê todo esse carinho que eles tinham por ele. Assim, era um carinho muito grande, porque eles entendiam esse papel fundamental que ele cumpria. E, enfim, se orgulhavam muito de poder fazer parte disso também. Então a gente vê um desejo muito bonito, muito puro, desses homens que estavam aí no período e que entendiam o papel do espiritismo e buscavam cumpri-lo, tanto nesse aspecto mediúnico, mais técnico, como também no moral. Então, assim, é muito bonito de se ler essas descrições, esses agradecimentos, que existem alguns aí pela Revista Espírita, como também nessa obra Viagem Espírita, mas é algo muito interessante. Pode falar, Bianca. Você falou da abnegação. Realmente, eu vou falar agora, não sei se você me tratamento tanto, a questão do João Berbel, por exemplo. Ele tá lá, ele, a esposa, os trabalhadores, toda quarta, todo sábado. E às vezes nem a gente que é o doente, que tá precisando, quer ir lá toda quarta e todo sábado. É uma abnegação mesmo, assim. Tipo, você abre mão de vários prazeres para você estar lá. E quantas vezes a gente, que eu falei, que é o doente, não quer, não tá com essa disposição, com essa. Então, é só considerar isso, que acho que é uma coisa que a gente não tem dimensão ainda. É verdade. Até me assemelha muito, quando eu leio assim, comunicações desses primeiros espíritas, me assemelha bastante com textos que a gente tem dos primeiros cristãos, ali do primeiro período, né? Esses primeiros cristãos, eles eram tão abnegados, né, e tão dedicados no cristianismo. Eu acho que eles entendiam, é claro que eram outros espíritos, né, talvez mais evoluídos do que nós, ou provavelmente mais evoluídos do que nós, mas que entendiam esse papel fundamental que o cristianismo veio a cumprir. Então, se entregavam, assim, de corpo e alma para o cristianismo, porque entendiam, de fato, né? E eu acho que se assemelha, de certa maneira, com esses primeiros espíritas, porque eles sentiram ali, foram abalados pelo princípio, né? Então, esses primeiros cristãos tiveram contato com os discípulos de Jesus. Então, isso com certeza tem uma influência muito maior, né? Porque sentem aquilo, né? Então, viveram aquilo mais próximo, sem contar aqueles que viram Jesus e se converteram, né? Mas, assim, eu acho que se assemelha bastante porque eles sofreram essa influência tão grande. O que é muito bonito também. Eu acho que é uma lição para nós, que às vezes estamos um pouco distanciados, exatamente pela distância que há entre o surgimento do Espiritismo e nós aqui no século XXI. Então, às vezes, os textos nos impactam de uma maneira distinta. Mas, quando eu leio esses tipos de exemplos, me traz essa alegria mesmo, me traz esse desejo de ser como eles, porque eles transmitem nas suas palavras esse amor que eles tinham por ser espíritas e por se dedicarem ao espiritismo, etc. Eles entendiam tudo isso de uma maneira, assim, linda. Acho que pode-se dizer assim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então acho que a gente pode continuar no texto. Sobe um pouquinho a página, isso. O senhor G de L deve trazer-nos o seu cunhado, que um espírito malfazejo subjuga há 2 anos. Lamenais, nosso guia espiritual, encarrega-nos do tratamento dessa rebelde obsessão. Deus nos daria também o poder de expulsar os demônios? Se assim fosse, nós só teríamos de nos humilhar ante tão grande favor, em vez de nos orgulharmos. Quão maior ainda não seria para nós a obrigação de nos melhorarmos para testemunhar o nosso reconhecimento e para não perdermos dons tão preciosos. Tendo sido lida esta interessante carta na Sociedade Espírita de Paris, na sessão de 18 de dezembro de 1863, um de nossos bons médiuns obteve a respeito, espontaneamente, as 2 comunicações seguintes. Existindo no homem, em diferentes graus de desenvolvimento, em todas as épocas, a vontade tem servido tanto para curar quanto para aliviar. É lamentável sermos obrigados a constatar que,
também foi a fonte de muitos males, mas é uma das consequências do abuso que muitas vezes o ser faz do livre-arbítrio. A vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. A vontade muitas vezes foi mal compreendida. Em geral, aquele que magnetiza não pensa senão em manifestar sua força fluídica, derramar o seu próprio fluido sobre o paciente, submetido aos seus cuidados, sem se preocupar se há ou não uma providência que se interesse pelo caso tanto ou mais que ele. Agindo só, não pode obter senão o que sua força, sozinha, pode produzir, ao passo que os médios curadores começam por elevar sua alma a Deus e a reconhecer que, por si mesmos, nada podem. Fazem por isto mesmo um ato de humildade, fazem por isto mesmo um ato de humildade, de abnegação. Então, confessando-se demasiado fracos, Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos socorros, que o primeiro não pode obter, já que se julga suficiente para a obra empreendida. Deus sempre recompensa a humildade sincera, elevando-a ao passo que rebaixa o orgulho. Esse socorro que envia são os espíritos bons, que vem penetrar o médium de seu fluido benfazejo, o qual é transmitido ao doente. Também é por isto que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas classificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota, muitas vezes inutilmente, em dar passes, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos espíritos bons. Mas para esse concurso, só é concedido a fé sincera e a pureza de intenção. Olha que interessante essa comunicação, né, que foi dada espontaneamente, como o Kardec colocou. Então, basicamente, essa comunicação está explicando como se dá a mediunidade curadora e o papel fundamental que a vontade cumpre nesse processo todo, né? Que além da vontade, há um processo moral também. Então, aqui no final, ele pontua com mais clareza, né? A fé sincera e a pureza de intenção, mas principalmente a humildade. Então, essa humildade que entende que o processo se dá, a cura, que aparentemente é miraculosa, ela se dá graças aos bons espíritos e não ao médium, né? O médium é uma pequenina parte do processo, mas principalmente pelos bons espíritos, porque os bons fluidos que são passados pelos médiums originam desses bons espíritos. Então, essas curas que se dão, claro, principalmente pela vontade, então essa vontade que entende o processo, que entende, e ele até coloca aqui, né, o espírito coloca que muitas vezes o que era comum no período de Kardec, né, os magnetizadores que magnetizavam sem o concurso, entre aspas, né, dos espíritos, que não compreendiam o aspecto espiritual do processo, magnetizavam pensando que eram só eles que estavam participando do processo, né, não se davam conta que poderia haver algo além, né, algo espiritual ou divino. Então, não se davam conta e não pensavam nisso, pensavam que eram só os fluidos deles. Esses aí têm muito menor eficácia do que aqueles que compreendem o aspecto espiritual. Que esses que compreendem o aspecto espiritual estão contando com fluidos muito superiores aos deles. Então, de espíritos bons superiores a eles que transmitem esses bons fluidos que podem, sim, chegar à cura de um doente. Então, esse concurso dos bons espíritos se dá com a humildade, com a vontade, com essa fé sincera, com essa pureza de intenção, que são características que a gente consegue perceber no primeiro texto, né, na primeira comunicação, que é do caçador espírita. Então, a gente percebe essa pureza de intenção, essa fé sincera, ele até conclui, né, no último parágrafo da comunicação dele,
que se eles poderiam expulsar demônios, né? Dizendo assim, quando se tratava de uma obsessão. Então, será que nós seríamos capazes desse fato, né? E ele conclui dizendo, né? Se assim formos capazes, não é graças a nós, mas graças a Deus. Então, temos que nos submeter a essa vontade divina. Então, a gente percebe essa pureza de intenção, essa fé de que irão conseguir de fato, mas não graças a eles, graças a Deus. E todo esse entendimento com uma vontade muito grande de se cumprir essa tarefa. Então, essas características, elas são características essenciais para o desenvolvimento da mediunidade curadora. Características morais, né? Porque é o que eu comentei agora há pouco, e o Kardec vai dizer mais para frente no texto, essa necessidade de que o vaso seja o mais limpo possível, né? Porque com o vaso mais limpo tem menos influência na cura, no concurso da cura pelos espíritos. Hello, motor. Deixa eu pôr um silencioso aqui. Aí. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Maria Inês, quer comentar alguma coisa? Alcione? Não, tá perfeito. Certo? Então, acho que podemos comentar, né? E continuar. Aqui, Bianca, quem que era o espírito Mesmer? Uma palavra. Pode continuar. Eu falar. Entendi, perdão. Não, eu só comentei que é o Mesmer, o espírito que deixou a primeira comunicação. Ah, tá. É porque eu tô abrindo o Docs de ontem, então tá tão pequenininho Tá. que eu tô só... Você quer que aumenta? Não, porque como eu tô com o Docs aberto, pode ficar tranquilo, eu tô ouvindo. Beleza, então. Tá certo. Vamos lá. Uma palavra sobre os médios curadores de que acabais de falar. Estão todos nas mais louváveis disposições. Tem a fé que transporta montanhas, o desinteresse que purifica os atos da vida e a humildade que os santifica. Que perseverem na obra de beneficência que empreenderam, que bem se lembrem de que aquele que pratica as leis sagradas ensinadas pelo Espiritismo aproxima-se constantemente do Criador, que, ao empregarem sua faculdade, a prece, que é a vontade mais forte, seja sempre o seu guia, o seu ponto de apoio. Em toda a sua existência, o Cristo vos deu a mais irrecusável prova da vontade mais firme, mas era a vontade do bem, e não a do orgulho. Quando por vezes dizia, eu quero, a palavra estava cheia de unção. Seus apóstolos que o cercavam sentiam abrir-se o coração a esta santa palavra. A doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade do Pai, sua perfeita abnegação, são os mais belos modelos da vontade que se possa propor para exemplo. Paulo, apóstolo médium, Sr. Albert. Olha que interessante, né? Eu estava puxando aqui uma referência do Kardec também, lá da própria Revista Espírita de 54, no mês de dezembro. Ele diz assim que a vontade não é um atributo especial do espírito. Então não é algo miraculoso que surge no espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. Então é um nível que nós conseguimos atingir com o pensamento que se transforma em vontade. Porque a vontade nada mais é do que esse motor mesmo, essa força motriz que vai nos motivar, nos levar a algum caminho que queremos seguir. Então, eu acho muito interessante essa comunicação do apóstolo Paulo, porque ele está descrevendo como se dá a vontade e como ela deve funcionar, como nós devemos espelhar a nossa vontade na vontade de Cristo, né? Que tinha de fato essa vontade quando dizia eu quero, ele dizia com toda a vontade do mundo, né? E essa vontade estava recheada de abnegação, de submissão a Deus e etc. Então, assim, eu acho que essa comunicação, ela dá, de fato, essa prova do que é a vontade, né? E, assim, não sei se vocês se lembram, mas tem uma série de questõezinhas ali no livro dos Espíritos, a partir da 909 ali, que fala uma coisa muito interessante. Quando o próprio Kardec questiona se é possível, né, questionar os Espíritos, se é possível, simplesmente com a própria vontade, o próprio desejo de melhorar, se vencer as más inclinações. E aí os Espíritos dizem sim, com muito menos esforços do que imaginais. Né? Com pouco dentre vós possuem vontade.
Porque é exatamente isso, né? Nos falta ainda uma vontade firme, essa vontade que se entrega de fato, que deseja com corpo e alma realizar aquilo que se propõe. Então, assim, é interessante a gente ver esses exemplos, porque claramente Cristo era o exemplo puro dessa vontade sublime, e tentar espelhar, né, e tentar pensar o que nos falta ainda para atingir essa vontade em menor grau, é óbvio, mas para conseguir completar os objetivos que nós nos propomos em nossas vidas, de melhoramento, etc. Então, ainda é muito difícil para nós, em pequenas tarefas, quando nós nos propomos a mudar algum hábito, a gente tem muita dificuldade. Né? A gente quer, às vezes, mudar algum hábito, parar de fazer uma coisa, começar a fazer outra. É muito complicado para nós, a gente tem muita dificuldade em pequenas coisas ainda. Mas é exatamente por isso, né? Ainda nos falta essa vontade verdadeira, essa vontade que vem do coração e que diz eu quero, né? E quando diz esse eu quero é recheada de pureza, é recheada de abnegação, de desejo de fato de mudança. Então, às vezes, esse desejo, e os próprios espíritos dizem isso na 910, né? Muitas vezes vocês dizem, né? Eu quero, mas é só da boca para fora, né? E não do coração. Porque quando essa vontade vem do coração, de fato, ela modifica o que precisa ser modificado. Me chama muita atenção porque parece simples quando se diz, né, dessa maneira, e de fato, de maneira didática, né, didaticamente, é simples para o entendimento, né, é a vontade que é necessária, esse pensamento transformado em força motriz, esse pensamento no seu mais alto grau. Então, é buscar desenvolver isso, buscar exercer isso. Aqui a gente está falando um aspecto da mediunidade curadora, né, que chegou a um certo nível em que a vontade consegue produzir um fenômeno até então dito como miraculoso, mas que nós buscamos essa vontade, precisamos buscar em todos os aspectos, tanto moral como, no caso aqui, mediúnico, etc. Eu acho que chama bastante atenção pensar sobre esse aspecto da vontade, que é tão essencial para nós. E aí, vocês entenderam? Querem comentar alguma coisa dessa publicação do apóstolo Paulo? Não? Tudo certo? Tudo Beleza. certo. Então, vamos seguir. Algumas explicações farão compreender facilmente o que se passa nesta circunstância. Sabe-se que o fluido magnético ordinário pode dar a certas substâncias propriedades particulares ativas. Neste caso, age de certo modo como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Nada há, pois, de admirável que possa modificar o estado de certos órgãos, mas igualmente se compreende que sua ação, mais ou menos salutar, deve depender de sua qualidade. Daí as expressões bom ou mau fluido, fluido agradável ou penoso. Na ação magnética propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E esse fluido, que não é senão o perispírito, sabe-se que participa sempre, mais ou menos, das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre a influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio de um encarnado seja de pureza absoluta, razão porque sua ação curativa é lenta, por vezes nula, por vezes até nociva, porque pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Pelo fato de um fluido ser bastante abundante e enérgico para produzir efeitos instantâneos de sono, de catalepsia, de atração ou de repulsão, não se segue absolutamente que tem as necessárias qualidades para curar. É a força que derruba e não o bálsamo que suaviza e restaura. Assim, há espíritos desencarnados de ordem inferior, cujo fluido pode mesmo ser muito maléfico, o que os espíritas a todo instante têm ocasião de constatar. Só nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Está, de certo modo, quintessenciado, por conseguinte, sua ação deve ser mais salutar e mais imediata. É o fluido benfazejo por excelência. Visto que não pode ser encontrado entre os encarnados, nem entre os desencarnados vulgares,
Faça, mister, pedi-lo aos espíritos elevados, como se vai procurar em regiões distantes os remédios que não encontramos em nossa terra. O médium curador pouco emite de seu próprio fluido, sente a corrente do fluido estranho que o penetra e ao qual serve de conduto. É com esse fluido que magnetiza. E aí está o que caracteriza o magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal. Um vem do homem, o outro dos espíritos. Como se vê, nada há nisso de maravilhoso, mas um fenômeno resultante de uma lei da natureza, que não se conhecia. Muito interessante, principalmente esse final, né? O que o Kardec está fazendo aqui, basicamente, é uma distinção entre o magnetismo animal e o magnetismo espiritual. E o que a gente já havia falado, né? Há uma diferença muito grande, porque não há, como o próprio Kardec coloca, alguém no planeta Terra que consiga transmitir o seu fluido perispiritual puro, porque somos imperfeitos ainda. Então, para que se consiga buscar esse tipo de fluido, esse fluido tão sublime, é preciso que concorra ao concurso dos bons espíritos, não há outra forma. Então, por isso que ele diz que quando um médium, ou quando até mesmo um magnetizador, busca realizar uma cura com o seu próprio concurso, somente pelo próprio concurso, muitas vezes a cura vai ser muito lenta, ou às vezes vai ser nula, ou em algumas vezes vai ser nociva ao paciente, porque ele está tratando do seu próprio fluido. E esse fluido ele sofre de uma série de imperfeições que é natural, porque é um espírito imperfeito. Então, por isso que é necessária muita humildade para se entender primeiro que esse papel se cumpre também por mim, mas principalmente pela espiritualidade. Então, são os bons espíritos que vão cumprir esse papel e deixar com que isso ocorra dessa maneira, né? Porque é com esses bons fluidos que devemos contar, porque o objetivo é a cura do paciente. Então, para que se busque essa cura, é necessário essas características que foram ditas no outro parágrafo, né? A fé, a submissão, a abnegação, a humildade, a vontade, são características necessárias a esse processo, que não podem ser descartadas. Eu acho que o Kardec ele faz um paralelo muito interessante, uma analogia muito interessante, que deixa tudo muito claro para nós. É da mesma forma quando não temos um remédio em nossa terra e precisamos buscá-lo em outra terra, porque ele vai ser mais eficaz do que o que possuímos, né? Então, quando a gente concorre ao concurso dos bons espíritos, é isso que estamos fazendo, né? Não temos em nós capacidade suficiente para a cura daquele doente. Então é preciso que concorramos aos bons espíritos que estão em outro lugar, né? Eu acho que é um exemplo tão simples, mas que deixa tão claro o que é esse processo da mediunidade curadora. É esse concurso dos bons espíritos, porque eles serão os grandes responsáveis pela realização da cura. Entender isso é uma distinção aparentemente simples, né? Mas ela exige muito esforço do próprio médium, porque não é simples de realizar isso. Muitas vezes está lidando com orgulho, com, enfim, prepotência, etc. Tem, inclusive, um caso da Revista Espírita, eu acho que é da senhorita Julie, e que a gente vê um magnetizador que tinha se proposto a curá-la, ela que sofria ali de uma possessão, e ele, na verdade, estava sendo nocivo, né? Ao invés de ajudá-la, ele estava ajudando o obsessor. E aí os bons espíritos dizem para Kardec, olha, afaste esse homem da moça que ele está piorando a situação toda. Então, um exemplo que a gente tem dentro da Revista Espírita é desse tipo de caso, que o concurso do magnetizador ele pode ser, na verdade, até nocivo para o indivíduo que está sendo curado, o que é muito interessante.